Olá, meus queridos do quarto ano. Eu estava com a saudade imensa de vocês. Imaginem, tanto tempo separados. E agora nós vamos dar início a uma nova unidade, tudo novo, assuntos novos. Mas na aula de hoje nós vamos apenas fazer uma revisão da unidade passada. E com essa revisão, nós vamos fazer a correção da nossa avaliação de ciências. Antes, porém, eu quero começar com vocês com um salmo que eu gosto muito. É o Salmo 136, que ele diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Há único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aquele que separou o mar vermelho em duas partes, porque a sua misericórdia dura para sempre. Veja só, esse salmo, ele vai até o verso 26, mas eu li para vocês apenas até o verso 13, e ele vem falando para a gente da misericórdia do Senhor que dura para sempre. Então, olha só, Deus, ele é misericordioso com cada um de nós, ele cuida de nós em todo o tempo. Tem um outro verso na Bíblia que diz: ao deitar, ao levantar, ao andar, ao sentar. Então a misericórdia do Senhor dura para sempre. O meu desejo é que essa misericórdia do nosso Deus continue nos alcançando e que nós possamos aceitar a cada dia as misericórdias do Senhor, porque são essas misericórdias a causa de não sermos destruídos. Vamos orar agora? Querido Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, que tu és bom. Queremos pedir, ó Pai, a tua companhia neste dia. Livra-nos, Senhor, de todo mal e continua conosco, por amor de Jesus. Amém. Agora, depois dessa meditação que falamos sobre a misericórdia do nosso Deus, nós vamos passar a correção da nossa avaliação de ciências. Então, veja só, o nosso livro de ciências da avaliação, ele começa a partir aqui, ó, a partir da página 134. 134. E na avaliação, ela traz uma imagem de abertura. É a mesma imagem que vocês têm lá no livro, na página 134. E ela diz assim, ó: observe com atenção o texto visual, que é essa ilustração, e marque a alternativa correta. Então, vocês tiveram aí 5 alternativas, e dentre essas 5 alternativas, vocês vão escolher apenas uma. Ó, todos os animais podem sobreviver nesse ambiente. Nesse ambiente gelado e hostil, nem todos podem sobreviver. Então, aí na imagem nós temos macaco, nós temos o homem, nós temos uma família de animais ali embaixo, onça, essas coisas. Então, olha só. Então, eles não podem sobreviver nesse local aí. Então, nesse caso, o urso polar, ele sobreviveria num ambiente de temperatura muito baixa, igual da ilustração.
Então, esta é a correta, porque as outras vêm dizendo, ó, o macaco, a onça e os filhotes sobreviviam em local de temperatura baixa. Não, eles morreriam porque o ambiente é muito hostil e gelado. O urso polar consegue viver no Brasil? Também não, porque o Brasil, ele localiza-se num clima equatorial. E o clima equatorial e temperado em alguns lugares, eles são climas quentes, então não poderia sobreviver. Todos os elementos da ilustração conseguem sobreviver nesse ambiente. Não, isso foi o que eu já expliquei na letra A e expliquei também na letra C. Então, nessa questão, a certa é a letra B. O urso polar sobrevive num ambiente de temperatura muito baixa, igual da ilustração. Então, letra B. Questão 2. Na questão 2, ela se encontra na página 135. E aí vem, ecossistema é o conjunto de elementos bióticos, seres vivos, e abióticos, que são os elementos de uma determinada área, que trocam entre si influências notáveis, com transferência de matéria e energia, visando a um equilíbrio estável. Considerando esse texto e também a ilustração que está aí do lado, numere as alternativas abaixo. 1 quando for biótico e 2 quando for abióticos. Aqui no livro ele vem dizendo, ó, seres vivos bióticos são os seres vivos. E os elementos não vivos formam o grupo dos chamados componentes abióticos. Então, olha só. O 2, a montanha, é um ser não vivo, número 2. Menino, ser vivo, biótico. Lago, não vivo, abiótico. Árvore, vivo, biótico. Coelho, vivo, biótico. Então, nesse caso, eu tenho abiótico, biótico, abiótico, biótico e biótico. Questão certa é a questão C. Na questão 3, está na página 144 e na página 145. Na página 144 e 45, ele vem falando das relações positivas e das relações negativas. Aí fala assim, durante a semana da criação, Deus executou uma obra perfeita. No início, todas as espécies estabeleciam relações positivas e úteis. O predatismo e o parasitismo não existiam. Toda a natureza estavam em plena harmonia. Analise os exemplos abaixo e marque a situação onde ocorrem relações negativas. Então, somente onde tem relações negativas. Aí a gente vem para o livro, olha. Na página 144 fala assim, ó. Relações positivas, sociedade e cooperação. Na sociedade, os seres da mesma espécie vivem juntos, com divisão de trabalho em prol de todos, em prol do bem de todos. E aí nós temos o exemplo de cupins, de abelhas, de zangões. Então, a letra A, ela é relação positiva. Aí vem cooperação. Envolve seres de espécies diferentes que se unem para trocar benefícios. Então, nesse caso aqui, nós temos 3 exemplos também. Os pássaros e os bois, os pássaros palito e o jacaré, e as anêmonas do mar e os caranguejos. E também nós podemos ver aqui, ó, do hipopótamo. Ele não está aqui, mas o hipopótamo e uma ave que come os carrapatos. Então, olha só, nesse daqui também existe a cooperação. Por quê? A ave come os carrapatos do hipopótamo e o hipopótamo protege a ave. Neste caso aqui, o que tem de negativo é leões e zebras, que ele está lá num predação, que é o predatismo, onde uma espécie ataca e se alimenta de outra espécie. Então, leão e a zebra.
e também o carrapato e o cavalo. Por quê? Porque o carrapato, ele se aloja no corpo do cavalo e retira dele o sangue, ou seja, retira dele o seu alimento. Então, a resposta certa aqui é a resposta B e a resposta D. Então, C são negativas as respostas B e D. Então, olha só, são relações negativas, então, a B e a D. As outras são positivas. A questão 4. A questão 4, ela está aqui pertinho, na página 143 e na página 144. E a pergunta é a seguinte: há diferentes maneiras pela quais um ser vivo se relaciona com o outro. Em certos casos, a relação pode ser boa, como eu falei nesse instante, a relação positiva, ou não, como a relação negativa. Leia as afirmativas abaixo e relacione-as. Então, veja só. Letra A diz assim: as relações positivas são aquelas que os dois seres envolvidos são beneficiados. Sim, é o que diz aqui no nosso livro, na página 143. Os dois seres vivos envolvidos são beneficiados quando é positiva. Há outras. As relações negativas são aqueles em que os dois seres são prejudicados. Não, essa não está certa, porque aqui diz assim, ó, na negativa são dois seres envolvidos, mas um deles é prejudicado. Então aqui está dizendo que são dois, não, apenas um é prejudicado. A relação de cooperação, que é uma relação positiva, são seres da mesma espécie que se unem para trocar benefícios. O erro nessa questão, é que elas são seres de espécies diferentes e não da mesma espécie, como falou a questão. Então aqui, ó, envolve seres de espécies diferentes e não da mesma espécie. E a letra D, a relação de sociedade, os seres da mesma espécie vivem juntos com divisão de trabalho em prol do bem de todos. Sim, é o que eu falei nesse instante, que é as abelhas, as formigas, os cupins, eles vivem juntos e cada um tem uma tarefa a ser desempenhada. Neste caso, então, a resposta certa é a resposta C, verdadeira, falsa, falsa, verdadeira. Então, a questão C. Agora, a questão 5. A questão 5, ela fica na página 140. 140. No ecossistema, todos os seres vivos dependem uns dos outros para sobreviver. Então, o ecossistema, um depende do outro para a sua sobrevivência. A ilustração abaixo está representando. Então, olha só. Na ilustração abaixo eu tenho plantas, que são os produtores, a borboleta, que são os consumidores primários, depois tem o sapo, que é o consumidor secundário, depois uma cobra, o consumidor terciário, e por último, fungos e bactérias, que são decompositores. Conforme esta imagem aí, ela é um micro-organismo? Não, porque micro-organismos já aprendemos que são seres minúsculos que não podem ser vistos a olho nu. Alguns deles podem prejudicar a nossa saúde e outros são úteis para o ser humano. Uma fotossíntese? Não, porque fotossíntese é o que a planta faz para se alimentar. Então não é a fotossíntese. E as trocas gasosas. Uma cadeia alimentar? Sim, porque a passagem do alimento e a relação que envolve seres produtores, seres consumidores e seres decompositores. É o que a gente viu aí nesta imagem. Apenas animais carnívoros? Não, porque aí o carnívoro aí nós só temos a cobra e o sapo, que ele também se alimenta de carnívoro e de produtores. Então, não. Todas as alternativas estão incorretas. Também não, porque nós temos a letra C como alternativa correta.
Então, número 5 é a letra C. Questão 6. Na questão 6, ela está na página 151. Página 151. Na página 151, ele vem falando sobre as transformações que ocorrem na natureza. Aqui tem assim, ó, as transformações feitas pelas pessoas no ambiente podem desequilibrar os ecossistemas. Aí vem falando sobre o desmatamento, a destinação incorreta do lixo, a caça irregular, a agropecuária realizada sem técnicas adequadas, são algumas das ações que podem prejudicar e que podem colocar a nossa vida em risco. Então, tudo isso aí coloca a nossa vida em risco. Aí tem assim, ó, a interferência humana, ela costuma gerar consequências terríveis, como chuvas em excesso, enchentes, seca, poluição do ar e da água e entre outros. E aqui fala também, ó, que os castores, eles também modificam a natureza. Só que a modificação dele é para quê? Para proteger os adultos e os filhotes, pois os predadores não podem alcançá-los nas represas. Então eles constroem represas ou diques, e nessas represas e diques, eles fazem o quê? Para proteger os adultos e os filhotes. Então era para proteção dos adultos e dos filhotes contra os predadores. Já o homem, ele modifica para instalação de usinas hidrelétricas, com o objetivo de produzir a energia elétrica. Aí, a questão 6 fala assim: todos os seres vivos modificam a natureza para a sua sobrevivência. Então, já vimos. Entretanto, as pessoas, nós, realizamos transformações ambientais muito intensas. Quanto a essas transformações, é correto afirmar. Então, o que é verdade nessas questões aqui? O castor, ele modifica o ambiente construindo pequenas represas, ok, para proteger seus filhotes das chuvas torrenciais do inverno. Não, porque não é para proteger da chuva, é para proteger dos predadores. Então, a primeira não vai ser marcada. Letra B. O homem constrói represas para se alegrar, tomar banho e praticar o lazer. Também, mas de acordo com o nosso livro, não é isso daí. Aqui ele faz para outra coisa. As transformações feitas pelas pessoas no meio ambiente pode equilibrar os ecossistemas. Equilibrar? Não. Ela desequilibra os ecossistemas. Letra D. A interferência humana na natureza costuma gerar consequências como chuvas em excesso, enchentes, secas, poluição do ar e da água. Então, essa é o que está de acordo com o livro. As ações humanas não têm contribuído para o desequilíbrio. Essa não, né? O homem ele desequilibra o meio ambiente ou o ecossistema através das suas transformações. Então, a questão certa, de acordo com o que nós estudamos, é a letra D. Então, letra D. Questão 7. A questão 7 está lá na página 159. A página 159, ela vem falando sobre o que nós podemos fazer para proteger o meio ambiente ou o nosso planeta. Então, aqui, ó, o que fazer então? Cuidar do lixo, não desperdiçar alimentos, água, energia elétrica, papel e outras coisas que podem ser reaproveitadas. Fala também que devemos ter atenção com as pilhas e baterias, dá para elas o local correto para o descarte. E fala também de respeitar as plantas e os animais. Então vamos ver aqui, nessa questão 7, qual é a opção correta. Nós podemos contribuir com a proteção do planeta quando? Letra A.
Usamos corretamente a água. Ótimo. Demorando no banho e lavando direitinho o nosso corpo. Aí não. Tem duas certas, mas tem uma errada, que é demorando no banho. Se a gente demora muito no banho, nós desperdiçamos água. Então essa não está totalmente correta. Letra B. Cuidando do lixo que produzimos. Correto. Jogando cada coisa usada na natureza para se decompor. Não. Aí a primeira parte está certa, mas a segunda está errada. Porque a gente não pode jogar tudo na natureza e esperar ela se decompor. Que já vimos que muitos desses materiais levam bilhões de anos para se decompor. A letra C. Quando cuidamos do lixo, sim, não desperdiçamos alimentos, energia, água, papel. Quando temos atenção com as pilhas e baterias e respeitamos e amamos os animais e as plantas. Então essa questão, a questão C, ela está completamente certa, está toda correta. A letra D. Os hábitos desenvolvidos pelos seres humanos não contribuem para a preservação do planeta. Então, olha só, esse daqui, ele está mais ou menos certo, ele não está completamente certo, porque nós desenvolvemos hábitos que contribuem para a preservação, mas também nós temos hábitos, desenvolvemos hábitos que não contribuem para a preservação. Então, essa daqui também não está certa. E a letra E. Lavamos bem as mãos com sabão, com água e sabão e usamos o álcool em gel. Isso daí a gente vai proteger do coronavírus, não do planeta, da proteção do nosso planeta. Então, a resposta certa é a resposta C. A questão 8, ela está na página 146. Na página 146, ela vem falando sobre as relações, voltando lá para as relações positivas e a relação negativa. E na página 146, nós vamos falar aqui sobre uma doença que é chamada pediculose. Aliás, doença é uma doença parasitária. E ela é também a coceira na cabeça, que incomoda bastante e pode até atrapalhar os estudos e outras atividades. E quando uma pessoa ela está infestada de piolhos, então dizemos que ela está com pediculose, que é o nome da infestação de piolhos. Aí tem assim, ó, observe a expressão dessa criança. Tudo indica que ela está com uma doença parasitária. Então, ela está com a doença causada por um parasita que é chamado de piolho, que incomoda bastante e pode até atrapalhar nas suas atividades diárias. Podemos afirmar que ela está com. Então, já vem aí o número 1, pediculose, piolhos. Então, a letra A já é a que está correta, porque outra, dor de barriga, os braços doendo, dor de cabeça, todas as alternativas estão incorretas. Então, alternativa correta, alternativa A, pediculose, que é a mesma coisa que piolhos. Questão 9. Na questão 9, ela está na página 162 e também a página 163. Lá na página 162 e 163, ela vem falando sobre os micro-organismos e vem falando sobre as defesas que existem no ambiente e nos seres humanos. Aí tem aqui, leia com atenção as alternativas abaixo e escreva V para verdadeira e F para falso. E em seguida marque a sequência correta das respostas. Aí vem o primeiro. Existe por todo ambiente seres minúsculos que podem causar doenças nas plantas, nos animais e nas pessoas. Então, nós vimos esse aqui, ó, quando tem aqui, ó, por todo o meio ambiente, no livro, página 162. Por todo o ambiente, no ar, na água, no solo e até mesmo nos alimentos, há seres minúsculos que podem causar doenças nas plantas,
nos animais e nas pessoas. Então, esse tem no livro Verdadeiro V. O outro, a outra letra. Todas as plantas apresentam reações de defesas aos ataques de parasitas. No livro aqui, ó, na página 162, ele fala assim, ó. As plantas parecem vulneráveis aos ataques de parasitas. No entanto, muitas delas apresentam reações de defesa a essas agressões. Essa alternativa é falsa, porque ela está dizendo que são todas as plantas. E no nosso livro vem dizendo que é apenas muitas delas. Muitas delas não quer dizer todas. Então, falsa. O outro. As folhas de couve e macieira são cobertas por espinhos para impedir os micro-organismos. Essa daqui é engraçado. Se o couve fosse de espinho, a gente nem ia poder comer, senão ia furar a boca da gente inteira. Então, essa daqui também é falsa. Elas têm sim, mas uma cobertura de cera ou um pelinho que impede a proliferação de micro-organismos. Então, essa também é falsa. O outro. Outras espécies de plantas produzem substâncias tóxicas que afastam os predadores e impossibilitam a proliferação de micro-organismos. Essa tá certa, porque tem algumas espécies que fala aqui ó, no nosso livro, algumas espécies, elas têm substâncias tóxicas que paralisam esses predadores e aí eles não podem proliferar. Então, a resposta certa é a resposta C. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, letra C. A questão 10. A questão 10, ela está de acordo com as páginas 163, 164 e 165. Então, veja só. Os seres vivos, as plantas, os animais e os seres humanos, eles se defendem contra as ações maléficas de micro-organismos. Leia as alternativas abaixo e marque a opção correta. A primeira opção. Nas plantas, somente os espinhos defendem as plantas das agressões. No nosso livro não vem dizendo isso. No nosso livro vem dizendo que as plantas, elas têm uma camada de cera, elas têm pelos, elas têm cutículas, elas têm substâncias tóxicas e podem também ter espinhos. Então, essa daí tá errado, porque não é somente os espinhos, mas também outros. Na letra B tem assim. Os animais se defendem jogando veneno em seus agressores e matando seus predadores. Esse também está errado, porque os animais, eles não jogam só venenos. Tem aqueles que mudam de cor, tem aqueles que se confundem com a natureza. Então, esse também está errado. Letra C. O ser humano conta com um sistema imunitário para o proteger de micro-organismos. Então, esse está aqui, ó. Assim como as plantas, os animais, no livro eu estou lendo. O ser humano, ele conta com mecanismos que o protegem contra micro-organismos invasores. Então, sim. Então, e esse conjunto de defesas é denominado sistema imunitário. Então, a letra C está também correta. Letra D. Na letra D tem assim. Um mecanismo de defesa do lagarto Jesus é caminhar por sobre as águas. Esse daqui nós fizemos uma pesquisa e vimos que ele tem a incrível habilidade de literalmente caminhar por sobre as águas. Então, esse também é verdadeiro. E a letra E. Todos os seres vivos têm reações de defesa. Sim, é o que vimos aqui na página 165. Assim como as plantas, os animais, o ser humano, conta com mecanismos que o protegem contra micro-organismos invasores. Então, todos eles têm mecanismos de defesa. Então, a resposta certa aqui
A resposta é. Resposta é. Aí vamos agora para o resumo geral. Número 1, B. Número 2, C. Número 3, C. Número 4, C. Número 5, C. Número 6, D. Número 7, C. Número 8, A. Número 9, C. E número 10, letra E. Então, meus amados, aqui nós terminamos a correção de ciências da avaliação. Mas se por um acaso ainda ficar alguma dúvida quanto a estas questões, pode entrar lá no privado e lá nós esclareceremos qualquer dúvida que vocês tiverem. Ó, beijos e até a próxima aula Zoom.